Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo de símbolos antigos e super poderosos, os estandartes das 12 tribos de Israel. Cada um deles, olha só, conta uma história única que nasceu de uma profecia. Vamos decodificar isso juntos? Imagina só, um acampamento gigantesco, ali no meio do deserto, mas com uma organização impecável. Bem no centro, o tabernáculo. E em volta, as 12 tribos, cada uma reunida sob seu próprio estandarte. Isso aqui não era só um pedaço de pano, não. Eram verdadeiros emblemas de identidade, de destino e de profecia. Tá, mas de onde vêm esses símbolos? A origem é simplesmente fascinante. Eles não surgiram do nada. Eles vêm das últimas palavras do patriarca Jacó aos seus 12 filhos, lá no livro de Gênesis. E as bênçãos e até as maldições que ele lançou acabaram moldando a identidade de cada tribo para sempre. Bom, o acampamento era organizado em 4 grandes divisões, e cada uma era liderada por uma tribo principal com um símbolo bem forte. Vamos dar uma olhada nesses 4 líderes para entender como eles definiam a estrutura da nação inteira. A estrutura de comando era essa aí. A leste ficava Judá, com seu leão imponente. Ao sul, Ruben, que era representado por um homem. Já a oeste, Efraim e o seu boi. E lá no norte, Dan, com a águia. Juntos, esses 4 formavam os pontos cardeais da nação. E cada símbolo desses tem um significado muito profundo que vem direto das Escrituras. Vamos começar com o mais famoso de todos, né? A profecia para Judá não deixa nenhuma dúvida. A imagem do leão é pura força, nobreza, realeza. Não é à toa que essa se tornou a tribo dos reis. E olha só o estandarte, a cor carmesim, o leão agachado, tudo confirma essa conexão. Ele virou o símbolo da tribo que geraria a linhagem real de Israel. O poder, a autoridade, tá tudo ali encapsulado nessa única imagem. Os outros líderes também tinham símbolos bem poderosos. O boi de Efraim, por exemplo, representava força e sacrifício, uma herança de José. Já a águia de Dan, essa simbolizava a salvação e a proteção divina, quase como um vigia para todo o povo. Agora que a gente já viu os líderes, vamos mergulhar nos estandartes das outras tribos. Cada um deles vai revelar uma faceta diferente do caráter e do destino que foi previsto para os descendentes de Jacó. Começando por Ruben, o primogênito. O nome dele significa eis um filho, um nome cheio de esperança. Mas a história dele tomou um rumo bem inesperado e isso se reflete totalmente no seu símbolo. A chave para entender o símbolo de Ruben está na profecia. Jacó descreveu ele como impetuoso como a água, um sinal claro de instabilidade. Por isso, o estandarte dele mostra água corrente. É um lembrete visual constante de que ele perdeu sua primogenitura por causa de uma atitude impulsiva. Agora, a profecia para Simeão e o irmão dele, Levi, foi bem dura. Foi a consequência direta de um ato de violência que eles cometeram. Jacó não só deu uma bronca, mas profetizou que os descendentes deles seriam divididos e espalhados. Pesado, né? O símbolo de Simeão, portanto, só podia ser uma espada. A mensagem é bem clara. É um emblema da natureza feroz deles e, ao mesmo tempo, um lembrete da profecia de que seriam espalhados. E esse destino, historicamente, se cumpriu. Agora uma pergunta para a gente pensar. A maioria das tribos estava ligada à terra, à agricultura, ao pastoreio, certo? Então, por que uma delas teria como símbolo um navio? Um navio no meio do deserto? A resposta, mais uma vez, está na profecia. Jacó previu que Zebulon viveria perto do mar e seria um porto para navios. O estandarte deles, então, não era só um símbolo, era praticamente um mapa do destino geográfico e econômico da tribo. E a profecia continua se desdobrando em outros símbolos incríveis. Para Issacar, a imagem de um jumento de carga, simbolizando a vocação para o serviço. Para Dan, uma serpente, que representa o papel complexo dele como juiz da nação. E para Benjamim, um lobo voraz, um reflexo perfeito da reputação deles como guerreiros temíveis. A diversidade de símbolos não para. Aser, cuja bênção era sobre a abundância, é representado por uma taça ou uma oliveira bem fértil. E, em contraste, Naftali é uma corça solta, um símbolo belíssimo de agilidade, liberdade e boas notícias. E o caso de José é especial. Ele não teve só uma tribo, mas 2 descendentes dele, seus filhos, Efraim e Manassés. Eles receberam uma bênção dupla. Efraim, representado pelo boi, acabou se tornando mais proeminente.
e Manassés pela videira frutífera. O mais impressionante é que essa linguagem visual toda não desapareceu com o tempo. Esses símbolos antigos sobreviveram por milênios e acabaram encontrando novos lares em outras tradições bem depois. E esse legado é surpreendente. Aqueles mesmos 4 estandartes principais que lideravam o acampamento, o leão, o homem, o boi e a águia, foram preservados e são usados até hoje nos rituais da maçonaria do Arco Real. Isso mostra o quão fundamental essa simbologia se tornou, atravessando milênios para representar ideais de liderança e de ordem. No fim das contas, tudo se resume a este número: 12. 12 irmãos, 12 profecias, 12 tribos e 12 símbolos que conseguiram resumir a identidade e o destino de uma nação inteira, cada um contando uma história super rica e complexa. O propósito de tudo isso fica bem claro, né? Os estandartes não eram só decorativos, eles eram como memoriais em movimento, que celebravam a jornada e a identidade de cada tribo durante o período mais importante da sua história. Então, desde o poderoso leão de Judá até a água instável de Ruben, cada estandarte funcionava como um resumo visual da profecia. Era um jeito de carregar a identidade e o futuro da tribo para todo mundo ver. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Os símbolos das 12 tribos são um exemplo muito forte de como uma imagem pode guardar uma história profunda. Que outras histórias antigas será que estão escondidas nos símbolos que a gente vê no dia a dia, só esperando para serem decifradas? Fica aí a reflexão.